Tá aberta! Eita som da porra! Caralho, man! Foda! É bom pra caralho mesmo, muito bacana. Ó, tem muita coisa aí boa sem ser em inglês, velho. A zoada da porra, meu irmão, tá parecendo reunião de condomínio, não dá pra entender porra nenhuma, meu. Segura. Ó, esse sim, ó. Cantado com sotaque carregado, alagoano. Nada mais brasileiro que essa fuleiragem. E agora vamos curtir um barato juntos. O embrião do Mofo foi uma banda chamada Água Mineral. Eu tocava com o Aru. A gente tinha uma banda no início de 90 e conhecemos o João em 94. Com o Pisca, né? E nessa época eu tocava com uns amigos, assim, a gente tinha uma banda de blues, né, que era o Água Mineral. E a gente tocava essencialmente covers. E aí a gente começou a experimentar outras coisas musicais. O João começou a sugerir da gente compor música própria, né, fazer umas canções nossas, né? E aí ele começou a apresentar as músicas dele. E a gente resolveu ensaiá-las, pá, e todo mundo gostou. Até que um belo dia, a gente já ensaiava como trio e tal, e eu sentia muita falta de um teclado, porque já existia uma canção chamada Geladeira, foi a primeira canção que eu compus. Enquanto esse projeto novo, chamado Mofo, né? Precisava de um piano e tal. Até que eu acabei cruzando com o Léo na casa do Claudemir, que é um luthier aqui de Maceió.
E a gente tocou uma ideia e estabeleceu uma conexão bacana a partir daquele momento, sabe? Lá a gente brincou, cantou algumas coisas, uns Beatles e tal, e a gente ficou muito empolgado. E o João me fez o convite. E eu ainda fiquei um tempinho, assim, né, para ir até a casa dele, mas eu fui. No que eu fui, a gente iniciou o trabalho com a Mofo, que ainda era água mineral, né? Era o que faltava, né? E com a entrada do teclado, tudo passou a se encaixar e era a dinâmica sonora que eu pretendia, então. Água mineral, haja madeira, take 2. Isso foi por aí, foi por volta de 96 e tal. E já em 97 a gente já lançou uma primeira demo tape, né? Chamada Uma Leitura Mineral Incrível. Primeira vez que eu entrei no estúdio, primeira vez que eu imprimi minha identidade no instrumento, tocando algo autoral. Acho que isso realmente foi marcante. Depois do lançamento dessa fita demo, houve a primeira mudança de formação. O Aru, que tinha sido o baixista original, tínhamos montado a banda juntos e tal, resolveu sair. Nesse período eu tinha outros trabalhos, na época que eu saí. E eu achava não, nesse período o Pisco, o João e o Léo já estavam na banda. Eles estavam um degrau musicalmente falando na minha frente. Eu não me sentia tão confortável naquele momento para continuar. E tinha outros trabalhos paralelos também, além de estar constituindo família e tal. Aí resolvi deixar o barco andar. Viu seu depoimento aí, não? Adeus. E na sequência, até para divulgar essa demo, tape, entrou o Bocão, que é um amigo meu dos tempos de Arapiraca e tal. A minha relação com o Mofo, ela surgiu antes, na verdade, antes do Mofo existir, porque eu e o João Paulo já tínhamos uma relação musical que iniciou-se lá em Arapiraca. Isso desde o começo dos anos 90, tivemos bandas lá em Arapiraca, Os Delinquentes, Dementes. A nossa proposta é fazer um som simples, um som que quem esteja ouvindo goste, pela simplicidade, pelo sentimento, uma música mais de raiz. Basicamente um rock and roll, é isso que a gente gosta, é isso que a gente se propõe a fazer. Aí depois o João Paulo veio morar em Maceió, eu fiquei em Arapiraca com uma banda chamada Spring, a gente lançou uma demo. Aí o João Paulo me fez um convite oficial para entrar no Mofo, assim que o Aru saiu da banda, né, em 97. E, por sua vez, eu já tinha outras canções novas. E quando o Bocão entrou, a gente já passou a divulgar essa demo tape, bem como já começamos a lapidar o material que viria a se tornar o nosso CD demo, chamado Um Dia de Cada Vez, que foi lançado em 98. Um dia de cada vez. Por conta de toda a repercussão
que a gente obteve com o lançamento da demo tape e do CD demo, a gente resolveu gravar o primeiro álbum, né? E então, em junho de 99, a gente entrou no estúdio Grava Music aqui em Maceió e registramos o primeiro álbum, 13 canções. Naquela época a gente gravava em fita de rolo ainda. A gente fez uma master em CD da demo e a gente ficava em casa copiando, tipo, eu copiava 100 fitas, o João copiava 100, aí a gente conseguiu um patrocínio para fazer as capas da demo, né? E a gente fez as capas, as fitas, e empacotava e começava a mandar para São Paulo, para o pessoal de selo, de gravadora. E de posse das fitas Haddad, a gente foi para São Paulo, né? A gente foi para São Paulo tentar fechar com algum selo, alguma gravadora. Aí a gente meio que terminou de gravar o disco, o João disse pro cara, ó, velho, a gente vai para São Paulo, dia tal, e vai ficar aí hospedado aí, tipo um mês. A gente arrumou as malas, tudo, e pegou um ônibus e caiu na estrada, né? Eu estava assim, pensando em fazer um mapeamento das bandas, principalmente da Zona Leste, né, que estava tendo uma cena assim, de psicodelia, de neopsicodelia, né, que é todo mundo que estava envolvido com aquele movimento dos anos 60 e tal. Então eu estava bem engajado nisso e eu conhecia já aquela mofo das válvulas voando, né, aquela fitinha, e eu achava legal, mas eu soube que eles iam gravar por um selo, eu acho que era Paradox o selo, né? Nós trabalhamos um pouco mais as músicas e decidimos ir a São Paulo porque nós tínhamos um pré-contrato, né, para assinar com a Paradox Music. Eu tinha, através da minha tia Olga, que mora em São Paulo, eu tinha conseguido alugar os fundos de uma casa lá na Zona Norte e tal, em Santana, no bairro de Santana. E a gente, por 15 dias, a gente tinha esse aluguel garantido, né? E a gente achava que, pô, ia conseguir fechar rápido, de certa forma, porque a gente já tinha alguma coisa meio que em vista, de algum contato prévio de Maceió. Mas chegando lá, meio que a galera declinou e a gente se viu numas assim, tipo, porra, fudeu, né? Mas ainda temos, assim, vários dias aqui de aluguel pago. Vamos na Baratos Afins, até porque a gente é muito fã da Baratos e era desde adolescente, né, cara, acompanhando o trabalho da Baratos no encarte das revistas de música e tal. E chegamos na Baratos Afins, tal, pá, e começamos a escolher alguma coisa para algum material para comprar, né? Até que eu vi o Calanca dentro do balcão e falei, pô, me apresentei, nós somos de Maceió. E ele olhou assim pra minha cara, bem sério, sabe? Aí pegou um pedaço de papel, aí pegou o papel assim, ó, a Maceió. Aí eu, na mesma hora eu pensei, oxi, cara, esse bicho... Fiquei meio ruim com aquela situação, né? Fiquei meio... Logo depois eu contei que era uma piada e me desculpei e fui me apresentando para eles. Eles veio falar que era a banda, já até meio sem graça, assim, né? Eu soube depois que disse que fechou a mão, tava para me dar na cara. De imediato, ele já saiu atrás do balcão, cara, passei as férias lá, a cidade é linda, quebrou um pouco daquela minha impressão, assim, de que ele estava zombando, né? Até que eu me apresentei como da banda, mofo e tal. Estávamos em São Paulo, e ele arregalou os olhos e... Pô, eu já tinha recebido a demo tape de vocês há 2 anos atrás, o CD demo. Mas até aí eu estava atendendo eles como uma banda que veio para São Paulo para gravar um disco e não rolou nada. Eu falei, eu conheço o trabalho de vocês, muito legal, coisa e tal. E eu me lembro que, não me lembro exatamente como foi, mas à noite a gente estava ali no Ponto Chique conversando. Nós fomos tomar uma cerveja. Eu até me enturmei com eles por conta de gostar mesmo do som, me simpatizei com a moçada, foi um barato.
E aí já tomando cerveja e lá na noite eles explicaram para mim que o cara deu mancada, que nem atendeu eles, não sei o que. Eu falei, pô, cara, então vamos gravar nós. Né? Foi bem assim que rolou. E como não passa de mágica, cara, a gente acabou fechando com a Baratos Afins para lançar o nosso primeiro álbum. E aí eles mandaram a matriz para mim e a gente agendou o estúdio. Acho que eles já estavam aqui com elas, né? A gente marcou o estúdio logo na mesma semana e fomos mixar o disco. Né? Eu fiquei até um pouco chateado depois, porque eu soube que eles não gostaram da mixagem. Pô, maravilha, né, cara? Luiz Calanca, o nosso herói, cara. Era onde a gente queria estar, né, cara? A gente queria estar na Baratos Afins. Foi maravilhoso, cara. Foi fantástico. Começamos a desenvolver um trabalho conceitual e aí a gente foi gravando demo tape até chegar nesse primeiro CD oficial pela Baratos Afins aí. A gente meio que bancou a metade, ainda está devendo outra metade da gravação. A gente fez essa gravação em 99, período de um mês, eu acho. Bem interessante do CD em si, da sonoridade do CD, é que nós buscamos a similaridade com a timbalística típica das bandas que nós idolatramos, digamos assim. Love, Zombies, Grateful Dead, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple. No Brasil, toda a turma, seja da psicodelia e do rock and roll mais pesado, tipo Casa das Máquinas, Joelho de Porco, Terço. A comparação com os Mutantes nos deixa paradoxalmente muito felizes, mas por outro lado um tanto quanto receosos, porque em momento algum a gente tentou soar igual, parecido, porque é impossível. Mutantes é uma banda totalmente alienígena. Algumas pessoas chegaram a insinuar que nós tínhamos colocado uma parte incidental no final da faixa Não Mande Flores, que é o riff de Kashmir, do Led Zeppelin, como se a gente pretensamente tivesse criado aquilo, ou seja, nós somos Zeppelin maníacos, cara, de sempre. A gente prestou uma homenagem aos nossos heróis. E aí tem colagem também do álbum branco dos Beatles, tem Yoko Ono na música Vamos Curtir um Barato. Ou seja, quando a gente junta, aí sai essa sonoridade que nem é Mutantes, nem é, sei lá, é mofo, né? Venha, eu te pago um trago, te faço a cabeça do jeito que der. Eu tenho pressa e na certa, e no fim da conversa. Depois voltaram para Alagoas e a gente lançou o disco aqui, enviou umas cópias para eles por lá. E eu mandei para meus amigos, toda a crítica ainda tinha revista especializada, né, em música. O Minhoca era o Celso Putz, né, ele era editor da revista Bis naquele momento. E a Bis era uma revista de música que tinha uma penetração muito grande, porque ela era da editora Abril, né, era forte. E ele estava escrevendo também para o Estado de São Paulo, né, o jornal de grande circulação aqui. E ele fez uma matéria super carinhosa, assim, e a manchete era: será que eles são os novos Mutantes? Isso deu uma repercussão muito grande, assim, o feedback daquela matéria é que gerou um outro espaço na revista Bis também. O álbum foi muito bem recebido, cara. Eu fiquei até surpreso porque pouco tempo depois do lançamento do álbum, saiu na Showbiz, na revista Showbiz, onde o maestro Rogério Duprá é um dos caras mais foda da música brasileira de todos os tempos. Maestro, arranjador, compositor. E ele fez um comentário muito bacana, cara.
porque a matéria consistia em pegar alguns expoentes dessa música psicodélica, tinha, além do Mofo, mais uns três artistas. Ele emitia opinião sobre cada um deles. Ele disse, rapaz, de todos esses eu prefiro os alagoanos. Ele quis dizer um acento realmente progressivo, psicodélico, por que não dizer tropicalista, pois cantado com um sotaque carregado, alagoano. Nada mais Brasil do que isso, velho. E outros amigos, tinha uma revista da 89, várias revistas começaram a falar da banda. E eu achei que a banda tinha que estar aqui. Aí eu trouxe os caras para cá e falei, cara, vamos para São Paulo que tá dando pé, acho que a coisa vai pegar. Na verdade, o Calanca, ele cedeu o sítio dele lá em São Roque, perto de São Paulo, fica a 60 quilômetros de São Paulo. É bem bonito lá, bem bacana. Era na época do inverno, então fazia frio, era bacana, totalmente, contraste total com Maceió, o ano inteiro, esse sol, pá. Aquilo foi bacana, né? Aquilo foi revelador, né? Aquele clima todo de estar fazendo aquilo que a gente gostava, que a gente amava, que era estar divulgando o nosso álbum, lançado pela gravadora que a gente tinha maior respeito, admiração. E a camaradagem, a brodagem, a cumplicidade musical, ela chegou no nível máximo nessa viagem. Eles já ficam falando, não, todo mundo é igual e tal. Depois não conseguem entender que o vocalista está sempre na frente. Entendeu? Até no home video da galera fica na minha frente. Sempre na frente. Não, para. Eu já sei o que vai acontecer. Isso é pretexto para carreira solo. É pretexto para carreira solo. Não tem problema não. Eu botei carreira subsolo. Foi um ano assim de experiências inesquecíveis. A gente fez programas de TV, tipo Musicals, na TV Cultura, com Gastão Moreira. Esse é o pessoal do Mofo. Andado assim, longe, perto, aqui, ali, na sua casa. A gente fez um programa chamado Turma da Cultura, cara, no qual dividimos o palco com o Lani Gordon, que é outro herói, uma figura fantástica. Daí começaram a surgir rachaduras no convívio pessoal, entendeu? Foi quando o fato de estarmos 100% do tempo juntos e tal, algumas coisas ficaram acentuadas assim nesse processo, sabe? E por conta da falta total de maturidade, falta de foco, falta de profissionalismo, principalmente falta de humildade, a gente entrou num processo de ruptura de uma coisa que nem chegou a começar. O que era mais interessante, na realidade, era que no início a descontração era bem maior. Aí a coisa foi ficando muito séria e a gente começou a se estressar um com o outro, sabe? Na verdade a gente meio que um trio, né? Assim, eu, o João e o Bocão, a gente se entendia muito mais do que o quarteto, assim, incluindo o Léo, ou eu e o Léo. A gente se entendia muito mais musicalmente, e não só musicalmente, mas também no dia a dia, nas ideias, né? E o Léo, acabou que a gente acabava discutindo, às vezes por bobagem, assim, de arranjos, entendeu? Na música mesmo, foi uma coisa que começou com uma discussão musical e a gente maturo pra caramba, começou a levar pro lado pessoal também, né? Eles tinham essas piras, né? O Bocão e o Léo parece que não se bicavam muito, né?
Eu às vezes acho que o problema é até mais do Bocão que do Léo, né? Eu tenho que admitir, assim, que de uma certa forma eu comecei a me desinteressar pelo trabalho. E aí a gente houve uma ruptura na formação, foi quando o Léo saiu da banda. E a partir daí eu fiquei extremamente descontente, saca? Porque o teclado era fundamental. E um tecladista que tivesse, por sua vez, aquele convívio todo com a gente, que tivesse toda aquela gama de informação e de empatia musical, e por que não dizer pessoal também. Não é de uma hora para outra que você deixa de trabalhar com um amigo, por mais de 4 anos você está trabalhando, e eu percebi que foi uma bosta enorme isso daí. E entramos em 2001 sem tecladista, né? Em 2001 a gente já voltou para Maceió como um trio, né? E aí a gente começou a reformular, tentar achar substitutos e obviamente não conseguimos encontrar. E a gente acabou se apresentando no formato com outra guitarra e ocasional violão, sem o teclado. O Léo saiu e entrou o Daniel. Só que o Daniel não era teclado, tocava violão. O primeiro show foi no Porão do Rock em Brasília, né? Um show gigante, uma coisa, né? Eu tremia igual vara verde na hora de subir o palco e na hora que eu cheguei lá em cima eu toquei sem tremer 1 milímetro, né? Fiz exatamente como a gente tinha ensaiado, né? E foi um show muito bom e aquilo me marcou muito. Né, uma estreia assim, né, estacionamento do Mané Garrincha, 70 mil pessoas. Foi arrepio até hoje. Hello, Daniel. Hello. Na cidade esconde os restos. Você esquece a mesma criatura linda, exagerada sempre. Nada vai mudar, as coisas são assim. Eu tentei reintroduzir o Léo na banda e consegui, e houve uma alegação do tipo, você é ditador, você que determina quem sai, quem entra. Porque assim, engraçado não, mas ele que tirou o Léo da banda, né? E depois ele chamou o cara de volta. Mas isso é legal, até porque quando ele resolveu tirar o Léo da banda também, ele devia estar com muitas loucuras assim na cabeça, né? E eu admito que eu bati o martelo mesmo, assim. Eu disse, não, vai ter que ser assim. Para o bem da banda vai ter que ser assim. E depois de um show apenas, que a gente dividiu o palco com a banda Oxi no Teatro Deodoro, em 2002, se eu não me engano, final de 2002, foi a última apresentação do Mofo, assim, antes do segundo álbum. O Bocão estava fora do Alma de Borracha, mas estava no Mofo, mas não ia tocar mais com o João no Alma, porque ia priorizar o Mofo. Mas eu sei que um dia a gente estava tocando com Alma de Borracha, eu estava na banda e o João estava muito louco lá no Oráculo e ele começava a bater na bateria, chutava e falava umas merda e eu ficava na minha, cara, faz teu som aí, toca aí e não passa daqui assim, velho. Deixa eu tocar, você toca, a gente ganha a grana da gente e cada um vai para sua casa e pronto. Depois a gente resolve isso, algum problema. Sei que ele ficou batendo no prato e eu fiquei irritado e teve uma hora que ele chutou a bateria, não sei, e eu chutei um amplificador de guitarra. Blá! Saiu no pau. Nisso que eu chutei um amplificador de guitarra, ele foi tirar a guitarra, acho que ele vinha bater em mim. Sei que ele tirou a guitarra e jogou assim de lado, e quando ele veio pra cima de mim, eu empurrei ele de cima do palco, né? E aí, quando ele caiu do palco, ele caiu lá em cima da mesa, aí virou aquela cena de novela, assim, sabe? Assim, a cena de novela das 8, né? Quando eu cheguei em casa, eu fiquei com um peso na consciência, assim, da merda que eu fiz. E, cara, que merda, né? Não devia ter, não sei, chamado pra uma conversa, né? Era melhor, né?
Foi quando a gente se separou mesmo dali. Eu e o Leonardo decidimos gravar um álbum e o Bocão e o Pisca decidiram gravar o Casa Flutuante. Eu acho que o segundo disco da Mofo, o Cine Diabolos Nulos Deus, que é um disco sem Deus o Diabo é Nulo, né? Um disco de muita desilusão e muito profundo na poesia, num momento de vida que ele estava vivendo de derrubar certos dogmas, de construir outros. Então, aquele disco tem uma poética e uma construção às dobras de voz, assim, ele é de uma reverência à música psicodélica brasileira e de uma inteligência, ele é de uma continuação ao que a música psicodélica brasileira estava fazendo, assim, é sublime, é um disco sublime. É o meu xodó, sabe, cara? Porque é um álbum tão precário, tão mal gravado, mas é tão passional, ele é tão dolorido, ele é tão genuíno e honesto. Houve uma troca. Assim, os dois estavam lá para fazer o que sabem fazer. Eu acho o Léo João Paulo, assim, o Lennon McCartney da banda, né? Assim, ou o Jagger Richards, sei lá, a banda sem os dois fica difícil de rolar mesmo, né? Dessa vez já tinha o Calanca decidiu lançar o álbum. Ele saiu pela Baratos Afins. A questão do segundo disco foi até meio traumática para mim, porque depois de feito todo o trabalho, houve um problema na casa de show que a gente tocava com a banda cover, que era Alma de Borracha, e por conta desse problema, eu saí da banda, da Alma e da Mofo. Houve uma impossibilidade de trabalhar com o Léo naquele momento específico. Parou tudo, né? Minha vida parou e eu entrei em depressão. E fiquei acho que uns 3 anos sem fazer nada. 3 anos mais ou menos, de 2006 a 2009. Passei de 2004 a 2006, ansiedade diária, assim, diária. E isso, aí eu tive síndrome de pânico e tive que começar a tomar medicação. E essa medicação, quando a gente começa a tomar, assim, ela tem um efeito mais forte do que o desejado e realmente impossibilitou meu trabalho como músico. Aí agora já era outro babado, porque o que aconteceu com relação à primeira demo que o Aru gravou e saiu na sequência, o Léo gravou o álbum e na sequência saiu, foi quando eu conheci o Dinho Zamper, em 2003. No ensaio do Cachorro Gordo me convidou, Dinho, vamos lá em casa, eu quero te mostrar o meu trabalho autoral. Eu disse, pô, vamos nessa, aí que a gente começou a ouvir as músicas. Aí ele ofereceu, ele falou mesmo, ó, tô precisando de um tecladista, que tem muitos teclados no trabalho do Mofo e tal, então gosto muito, é o som que ele também se identifica, o João Paulo gosta, né? Ele inclusive gravou teclado nesse segundo disco e ele se identifica muito com o instrumento, então foi um convite que não tive como recusar, porque ele dava a possibilidade justamente de que eu pudesse desenvolver o meu gosto pelo instrumento e pelo som que é o Mofo. Foi uma grata surpresa de ver um cara que tocava tão bem e quando eu conheci, a identificação foi precisa, um cara super alto astral, divertido, espirituoso e principalmente muito
interessado em descobrir, cara, um universo que até então, acho eu, era novo para ele. E foi fácil, né? A afinidade foi rápida, assim. Eu gosto de Purple, White Snake, o Leonardo também gosta dessas coisas do rock progressivo, como muitas outras referências, né? Do rock and roll, Beatles, Mutantes, Led Zeppelin. Já fazia parte também, eu já gostava bastante. Então, foi fácil se identificar e trabalhar com o Mofo. Quando eu lancei o segundo álbum, só ficou o JP. O amor é feito de plástico e o melhor rock brasileiro psicodélico é feito de Mofo com PH. Responsável por um dos discos de estreia mais brilhantes da cena alternativa de 10 anos pra cá, João Paulo, o único remanescente da formação original, não deixou o barco afundar. Garantiu um flashback daqueles, trazendo de volta timbres e viagens dos Mutantes, Pink Floyd e Congêneres. O Mofo deixou o palco entre pedidos insistentes de mais um, só que o vice ficou para a próxima. Ao meu ver, Maceió, a despeito da cena ser organizada, os músicos correm atrás, produzem, fazem a coisa certinha, mas os espaços geralmente são muito escassos e no nível de produção foi esse colocado para as bandas aqui no EQMI, para mim tem sido inédito aqui em Maceió. Por si só, eu fico muito lisonjeado de poder participar do festival, já que o Mofo basicamente não estava tocando, né? Que eu gravei o segundo disco em casa, enfim, sozinho, com o Léo, né? Que não está mais conosco. Aí era João Paulo, eu, Dinho Zamper no teclado, o Mano no contrabaixo, o Jeff Joseph na bateria e o Nardel Guedes na guitarra. Por um breve período, o Mofo se tornava quinteto, assim, dentro desses 20 anos. Em alguns momentos a gente assumiu essa faceta de ser uma banda de 5 peças. Foi preciso uma figura de Porto Alegre agitar uma reunião. Tipo, vamos fazer um show aqui em São Paulo com vocês? O Pisca já morava lá e o Bocão também. E esse figura botou um apelido tão grande que aí eu recebi através do telefonema dos caras e isso, e aí, vamos tocar, vamos fazer esse show e tal. E eu achei bacana, né? Eu até então não achava que a gente fosse tocar junto mais. E foi quando a gente fez um show em 2008, lá no Berlim, se eu não me engano. É Berlim. Eu não sei, essa informação eu não sei ao certo. Mas foi um show em São Paulo em 2008, que foi o marco desse retorno da formação quase do primeiro álbum, mas não era porque o Léo não estava conosco, né? A formação até então era eu, Pisca, Dinho e Júnior Bocão, que foi a gravação, a equipe que veio a gravar o volume 3. A gente ficou tipo 6 anos assim, tipo 2004, não, menos, né? 4, 5, 6, 7, 8, em 2009. O Bocão me liga um dia, acho que me ligou um dia, não lembro bem. Ele falou alguma coisa, me mandou uma mensagem, um e-mail, sei lá, dizendo que estava em Maceió e que tinha encontrado o João e que ia fazer um show do Mofo aqui em São Paulo. E perguntou se eu topava tocar bateria. Eu disse, cara, topo. Problema não. Eu estava esse tempo todo sem falar com o João. E a gente se reencontrou, eu acho que eu ainda liguei para o João, a gente conversou um pouco, tá? Vamos se encontrar, vamos, beleza. E aí eles vieram para cá, o Bocão já estava aqui, aí ele veio primeiro, né? Aí veio o João e o Dinho. O Dinho eu não conhecia. O Dinho os caras já tinham conhecido lá em outros trabalhos, o Dinho eu vim conhecer em 2009, conheci. E aí eles estavam tocando juntos já, algumas coisas do Mofo. E a gente veio pra cá, os caras vieram
pegaram uma carona na produção do Vado. Acho que o Vado veio fazer um show, aproveitou que o Dinho estava aí, o João veio, o Bocão organizou esse show lá no Berlim e a gente foi pro Berlim tocar. No âmbito profissional, a gente não estava visando gravar nada. A gente fez um show e foi massa. A gente resgatou, mesmo que por breves instantes, aquela vibe de banda e tal. Obviamente não era a mesma coisa, nunca se propôs a isso. Isso aí, ó. Com essa ideia também de, vamos fazer um disco. Tá, então vamos fazer um disco. E eu morava aqui. E eu não podia ir para lá. Né? Então, ficou aquela história. O Bocão, na verdade, ainda estava morando aqui, mas já estava aqui meio indo para lá, namorando e ir para Maceió, né? E ele falou desse terceiro disco. Ele disse, vamos fazer, vamos. Mostrou umas canções para mim, o Bocão, lá na minha casa. Eu gravei. A gente fez umas pré-produções, Aí eu gravava a bateria, o Bocão o baixo, o violão, ele cantava uma canção dele. Aí eu gravava uns teclados, eu pensei em algo assim. Então a gente fez isso de forma independente. O João e o Léo, o João e o Dinho produziam algumas músicas lá em Maceió e eu e o Bocão aqui. E aí... Nisso a gente marcou um dia de se encontrar em Maceió, rolou um festival lá, levaram a gente para lá. A formação original e vem mandando ver, comemorando essa volta. Então, aplausos de vocês aqui no Maceió. Viva a Cultura, projeto da Fundação Municipal de Ação Cultural. Nós trazemos Dinho Zampieri dos teclados aqui, ó. Na bateria, Hélio Pisca. No contrabaixo, Júlio Bocão. Na guitarra, aqui, João Paulo. Com vocês, Banda Mofo.
Eu fiquei 15 dias e gravamos o disco assim em 2 dias, a toque de caixa. Bora. Não, ó. Não houve esse propósito de resgatar um formato antigo dos primórdios, não. Foi o desafio de voltarmos a trabalhar juntos a despeito de todos os pantinhos que cada um acumulou. Foi muito bom ter convivido, ter gravado, ter tocado, ter viajado, enfim. Eu realmente, a partir dali, da gravação do 3º volume, do volume 3, eu me senti realmente mais abraçado pelo nome, né, pelo Mofo. Não pelos amigos companheiros de banda, mas digamos pela história, pelo projeto, por tudo isso aí. A gente tem um gosto musical muito parecido, eu e João Paulo, né? Então, quando eu entrei no Mofo, eu automaticamente comecei já a compor músicas pensando mesmo na proposta musical sonora da banda, né? Eu tenho uma música no primeiro disco, que é Um Dia de Cada Vez, e também faço parte da composição também de outra música desse disco. Mas, assim, a maior parte das músicas que eu compus para a banda estão no volume 3, né? Que foi lançado em 2011. E vejo o infinito. Bora. E vejo o infinito. Olho pra baixo, olho pra baixo. Faltou uma frase. Não é antecipado na hora que canta. Pois normal. Porque senão fica tudo quebrado. Tô indo, cara. E você será de tanta parte da letra. Como é? Você será? Como é? Você será um átomo. Ah, sim, então é. Vejo o infinito.
graças a Deus, aos deuses do rock and roll, a gente conseguiu reunir essa galera e fazer o volume 3, que é um álbum que me deixou muito feliz também. Fizemos alguns shows, mas é aquele papo, né, velho? Não dá pra ficar junto muito tempo. O volume 3 eu acho que não é um disco do Mofo. Ele tem uma cara de Casa Flutuante, sei lá, cara de Bocão. Ele é outro barato, sabe? Ele não é o disco do Mofo. Com todo o respeito também, tem suas qualidades, mas é outra onda. Em 2008, quando fizemos um show emblemático em Macapá e conseguimos reunir o Bocão e o Pisca, que tínhamos gravado juntos com o Léo no teclado, o primeiro álbum, né? Reunimos essa galera já com o Dinho no teclado, e daí houve aquele lance de vamos voltar a banda para fazer um disco. Aí nos reunimos, em 3 ensaios a gente pré-produziu e foi pro estúdio para gravar o volume 3, tá? Sim. Nesse período, eu já vinha desenvolvendo grande parte das canções que entrariam num hipotético álbum a ser gravado por essa formação. Visto que quando estávamos gravando o volume 3, a minha contribuição era muito pequena, só tenho 2 músicas no álbum. Você sabe muito bem, e Quanto Vale o Pensamento Seu. O resto era o esboço dessas canções que apareceram agora no disco prédio, entendeu? Aí a formação acabou de novo, aí ficou engavetado, né, cara? Ficou engavetado isso, eu nem sabia que se ia fazer com o nome Mofo e tal. Aí foi quando, há uns 2 anos, eu entrei em contato com o Dinho, disse, Dinho, vamos gravar um álbum, cara, vamos ver qual é. Aí fui na casa dele, a gente sequenciou os andamentos e os ritmos e tal. E na véspera da gravação passou para o batera, passou para o baixista. Aí assim, vou ser muito sincero, eu queria uma coisa mais orgânica, sabe, cara? Eu tô feliz pra caramba, é um disco honesto pra caramba, mas aquelas canções, elas poderiam ser um pouco mais maturadas, sei lá, cara, num processo assim de pré-produção com banda, sabe? Sim. Então, é foda, porque eu tô lançando o álbum, mas já tô meio que falando mal dele. Eu acho bonito, mas é depressivo. É que nem o Arnaldo Batista, o Sing Alone, né? Eu acho o Arnaldo um gênio, mas porque ele diz que é triste, não é para você ouvir a toda hora, não é um disco para cima, para você levar para festa e tocar. Então eu acho que o músico perde muito com isso, com todo respeito, nada contra, né? Claro que tem momentos que é um remédio para melancolia, né? Essas coisas triste, né? Tem hora que você está no barato de ouvir isso, você precisa de ouvir, porque música é estado de espírito, né? Tem um momento que você fala, pô, tô mal, pô, deixa eu ouvir um Arnaldo aqui, deixa eu ouvir um Mofo, né? Ah, não quero ouvir isso não, que é muito alegrinho, né? Então tem música para momento, mas eu penso que ela tem que ser para cima sempre, porque ela é atual, em qualquer momento ela cabe, né? Em qualquer ambiente. Às vezes você está ouvindo porque você está nesse barato, mas o cara, pô, tá mal, né? Alguém do lado já não está sentindo a mesma coisa. Então eu achei o disco dele triste, assim, com todo respeito, é lindo musicalmente, tudo, mas é um disco específico, para momentos específicos, né?
essas canções, elas já estavam prontas há uns 6 anos, por aí. Período que a gente ficou parado. Foi. Na verdade, quando não faltava uma estrofe de uma canção, faltava resolver harmonicamente uma passagem, ritmicamente outra. E por conta de não existir banda, de fato, para ensaiar e para resolver isso, a coisa foi ficando assim. Até que eu tive aquela coisa do eu vou ter que lançar essas músicas para poder dar um passo à frente. Se é que eu vou fazer alguma coisa com o Mofo de novo ou não. E no final das contas, eu fiquei muito feliz. Depois que o Léo colocou os baixos e tal, que já deu um groove, um molho diferente e tal. Aí a gente sentiu que tava o Mofo mais ou menos ali, mas... Foi feito de uma maneira assim diferente, porque o João Paulo compôs todas as músicas e mandou violão e voz gravado pra gente. Algumas nem tinha voz. Então, assim, não houve aquele processo de banda ensaiando e tal, não houve nada disso, entendeu? Houve uma complementação, né, do que foi feito por ele. Acho que é sempre massa, todas as épocas são massa, às vezes bate uma saudade do momento, mas não necessariamente é porque o som fosse melhor, pelo contrário, eu acho que os caras cada vez fazem som mais maduro, assim, de forma madura e coesa na questão do arranjo. E cada fase é uma fase, né, assim, eu acho que pega muita influência desse tempo de agora e dos músicos que também foram acrescentando, né, foram chegando depois, né. Essa época que eu falo dos anos, final dos anos 90, era uma época da primeira formação, né, da Mofo. Mas esse tempo todo a gente vem acompanhando e a gente vê que cada músico que entrou, que são músicos que a gente também é fã demais, sempre foi também, só faz o som ficar cada vez mais doido mesmo. Eu acho o Mofo pirado mesmo, psicodelia. Eu tô, na verdade, tentando cutucar os meninos para que façamos algo juntos novamente. Eu, Pisca, Bocão, Léo, Aru, que a gente faça um disco todo mundo junto, sabe? Eu acho que esse é o grande barato, sim. Caso isso não possa ser concretizado, definitivamente vou continuar gravando álbuns, cara. Não sei quando, mas eu vou gravar. Não me resta fazer outra coisa, vou gravar disco. Sempre disseram que o tempo não vai parar. Só me resta o mar. Vamos fazer de novo?
Se puder reunir essa turma bacana de novo, vai ser lindo demais. Eu acho que a gente consegue. Quem sabe, né não? Hoje ele sorriu, não vai mais voltar. Cansou da vida que escolheu. Levou consigo o teu sorriso. Quantas lágrimas ainda vi chorar. O mundo dá voltas rumo ao infinito, como num sonho, trazendo a vontade da vida, um sorriso a brilhar. E aí, quer ouvir o que agora? Eu quero tudo! Eu vou focar no mofo, tá ligado? O mofo é uma coisa assim, cara. Caralho, Carlinhos, que pergunta, nunca respondi isso, é bicho. Take 1, gravando. E aí? Bom. Eu sou a Carla, você é o... Ah, sim. Take 2, né? Faça graça e o cachorro desmorda, é isso aí, né? Foi isso aí, foi em 96. O que eles perderam? Se quiser gravar, já vai contando. Já tá? Era filho da puta e não sei o que, vou lhe matar e não sei o que. É só aplaudir. Eu sou... Puta que pariu. Vamos dobrar, amém? Vamos nessa, meia. Quando tocava junto assim, ficava assim. Se os caras tocassem antes ou depois, a gente ficava na hora do show deles babando. Eu sou fã, né? Sou fã do cara. Corta aí.